O estudo de subconjuntos analíticos. Na aula passada nós chamamos subconjuntos analíticos de subconjuntos holomorfos. Também são chamados em inglês a denominação de subvarieties. Então vamos adotar isto como uma definição uma nomenclatura que também se traduz em inglês, tá certo? Então, um subconjunto analítico está associado a abertos contidos em CN. Então, um subconjunto analítico é um subconjunto de um aberto do espaço CN, que é fechado, tá certo? E tal que para qualquer ponto P nele existe uma vizinhança e funções holomorfas aqui vamos chamar U sub P e funções holomorfas em número finito tais que V intersetado com essa vizinhança coincide com o conjunto de pontos na vizinhança para os quais as funções F1 se anulam. Então, para qualquer ponto P existe uma vizinhança e um conjunto de funções aqui definidos, F1, Fk, nessa vizinhança U sub P, tal que o conjunto V intersetado com o P é o conjunto de zeros de uma função, de um conjunto finito de funções holomorfas. Tá certo? Então nós demos o exemplo clássico em C2, em que aparece um ponto em que esse conjunto deixa de ser uma variedade. Esse é um conjunto analítico geral. Tá certo? Então são subconjuntos analíticos de abertos de CN. Então mencionamos também uma propriedade, associamos também a esses subconjuntos a noção de germes, de subconjuntos analíticos. Então dizemos de que nós temos um ponto fixo, digamos, de um subconjunto analítico definido numa vizinhança U. Então queremos definir o germe do subconjunto V no ponto P. Tá certo? Então vocês procedem a definir a equivalência de dois conjuntos em P. Então vocês dizem esse par VU é equivalente
a um outro par, que também é vizinhança, U', certo? Então são equivalentes. Se existe uma vizinhança, não é? Uma vizinhança W de P contida em um inter U', tal que V inter W', V inter W é igual a V' inter W. Tá certo? Então, nesse caso, estamos dizendo de que esse par V é equivalente a V' em torno de P. Tá certo? Em P. Então, esta aqui é uma relação de equivalência e as classes de equivalência são chamadas, são os germes, o germe e o germe são germes de subconjuntos analíticos. Analíticos em P. Então, em suma, são subconjuntos, não é? De que para todos os efeitos locais eles coincidem em alguma vizinhança de P. Ou são representados por subconjuntos analíticos suficientemente pequenos numa vizinhança de P. Não? Então, esse é o germe, e os germes normalmente são denotados assim, em P, ou às vezes com letra grossa, em P, em negrito, em P, etc. São germes de subconjuntos analíticos num ponto. Muito bem. Existe, eu tenho a impressão que chegamos a definir o que era um germe redutível. De subconjunto analítico. Um germe redutível é um que pode ser expresso como a união de dois germes de subconjuntos analíticos no mesmo ponto, de maneira que eles sejam diferentes de V. Tá certo? É irredutível, é a negação de redutível. Tá certo? E então, um germe de subconjunto analítico irredutível é quando não é redutível. Tá certo? Isso aqui é equivalente a dizer não redutível. Significa que não pode ser, um irredutível não pode ser colocado como a união de duas partes que também são germes de subconjuntos analíticos. E nesse ponto, nós observamos que esses germes podem ser caracterizados através, a redutibilidade de um germe pode ser caracterizada através de ideais do anel local de funções holomorfas que caracterizam o germe. Então, nós definimos o ideal de um germe de conjunto analítico, isso aqui é o ideal associado a um germe
de subconjunto analítico como um ideal de funções, de germes de funções. Vamos fixar aqui 0 em Cn como o ponto onde estamos tomando o germe. Então, ideal é V, vamos supor de que é um germe de subconjunto analítico em 0. Tá certo? Vamos fixar esse ponto. Então, 0 está aqui. Em lugar de P, estamos tomando 0. Então, isso é um germe de subconjunto analítico. Estamos associando um ideal a esse germe, que vai ser um ideal de germes de funções analíticas em Cn no ponto 0, que já fizemos a convenção de eliminar o 0 nesta notação. Tá certo? Então, que germes são estes? A maneira de definir, de uma maneira correta de definir, é a seguinte. Como este é um germe em 0, então dizemos de que para um representante V do germe V sub 0, vamos fixar ideias aqui para colocar, né? Existe um representante F de F barra embaixo, que é um germe, que é um germe de uma função holomorfa aqui. Então, tudo isso está definido numa vizinhança, tal que esse germe, esse representante definido nessa vizinhança, se anula. Tá certo? Então, estamos dizendo que temos aqui um germe de um subconjunto analítico. Estamos associando a esse germe um ideal. O ideal está contido no anel dos germes de funções holomorfas em Cn. Então, tanto o germe de V0 tem algum representante que estamos chamando de V numa certa vizinhança de 0, que podemos escolher como sendo a mesma, onde temos um representante F de ON, não é? Tal que F de ON se anula em 0. Tá certo? Então, é o anel dos germes de funções que se anulam em 0. E também temos o subconjunto analítico associado a um anel, a um ideal. Digamos, se A está contido em ON, então podemos definir isso aqui é o subconjunto analítico, não é? Associado a então, isso aqui é o subconjunto analítico, que é? É um germe de um subconjunto analítico V sub 0, tal que existem F1, FK em A, geradores de A, elementos que geram A, tais que seus representantes
tais que seus representantes F1, FK numa vizinhança U de 0, né, se anulam em V inter U representante de V0. Tá certo? Então, é o subconjunto analítico V, de fato é um germe de um subconjunto analítico, né, que estamos chamando de V0 barra, né, para o qual, numa vizinhança do ponto zero, né, existem representantes de germes no ideal, os quais geram o ideal A e se anulam em V. Tá certo? E se anulam nesse representante V. Perfeito. Então, isso define... E tenho a impressão que já demos algumas propriedades sobre esses ideais e sobre esse subconjunto analítico. E também provamos que V, o germe em zero de um subconjunto analítico é irredutível se e somente se o ideal associado a V0 é primo. Tá certo? Então, esse é um exemplo muito interessante de tradução de uma propriedade analítica, que é a irredutibilidade, em termos de uma propriedade algébrica dos seus ideais associados. Tá certo? Bom, rapidamente, como se vê a prova disso aqui, nesta direção, né? Se V0 é irredutível, então este ideal é primo. Porque se esse ideal não for primo, então existem elementos F e G que não estão no ideal de V0, mas o produto está. Tá certo? Então, podemos dizer, definir, então, dois subconjuntos, não? São um conjunto de pontos Z em V0, tais que f de z igual a 0. Então, isto é um subconjunto de V0. E podemos definir V sub 2 como conjunto de pontos tais que se anulam por meio de G. Então, esses são subconjuntos de V0, tá certo?
que tem a seguinte propriedade, de que para qualquer Z, nós temos que, se estamos em V, 0, f de z vezes gz é igual a 0, porque o produto está no ideal. Então, esse produto vai ser 0 para os elementos de V, estamos chamando de V. Tá certo? Mas isto implica que ou f de z igual a 0, ou g de z igual a 0. Ou, dito de outra maneira, que z pertence a V1 ou a V2. Então, V está contido também em V1 e V2 e, consequentemente, são iguais. O que significa que V é redutível, o que é uma contradição. Tá certo? E na outra direção é mais ou menos semelhante, eu tenho a impressão que já fizemos isso na aula passada. Então, isso em particular implica de que qualquer subconjunto analítico pode ser reduzido num número finito de componentes irredutíveis. Por que isso? É porque quando nós temos este ideal, este anel de funções holomorfas num ponto, e quando nós associamos a cada função, a cada germe, associamos sua restrição a um subconjunto analítico, tá certo? Bom, desculpem, aqui eu estou falando de outro assunto. O que eu estou querendo dizer é de que pois é, mas esse conjunto este anel é de fato noetheriano, né? Perfeito. Então isso implica de que V de fato se escreve numa união finita de elementos, isso aqui, união finita, elementos irredutíveis. Perfeito. Por quê? Vocês já acabaram de mencionar, porque se V se escreve como a união de... Se V é redutível, então pode se escrever como a união de duas componentes, e se uma delas não for irredutível, contrariando esta afirmativa, então ela seria redutível, então V1 seria redutível, poderíamos reduzir uma vez mais, então teríamos aqui V1, união V1,2, união V2, etc. E se uma destas não for ainda irredutível, então ela pode se colocar como a união de V11, etc., união V11,2, união V12, união V2, etc. Então nós teríamos aqui uma corrente
de subconjuntos analíticos, um contínuo no outro, propriamente, e seria infinita. E, consequentemente, os ideais associados a esses subconjuntos analíticos seriam uma sucessão de ideais crescentes, um propriamente contido no outro. O que não pode acontecer pelo fato de que esse anel é noetheriano. Muito bem. Então, os subconjuntos analíticos, eles são introduzidos na análise complexa porque eles são objeto natural no estudo de qualquer... aparecem de maneira natural em estudos fundamentais da área. Não é? Em particular, porque mostram conjuntos singulares, onde esses conjuntos deixam de ser variedades lisas, né? Então, a ideia é fazer um tratamento de um estudo dos germes desses conjuntos analíticos através das funções holomorfas que os conjuntos suportam. Tá certo? Então, o que é uma função analítica? Se vê em um subconjunto analítico, digamos de um aberto Cn, então, o que é uma função holomorfa ou analítica definida em V? Tá certo? Então, uma função holomorfa, deveríamos dizer analítica para mantermos na mesma denominação. Essas sim são nomenclaturas equivalentes em qualquer língua. Uma função f é holomorfa se para qualquer ponto P em V existe uma extensão holomorfa. Existe uma vizinhança e uma função. Essa vizinhança está em Cn, de fato está em U, está em Cn. E uma função holomorfa, vamos chamar f tilde, definida em UP, tal que a restrição de f tilde a UP inter V coincide com f restrita a UP inter V. Certo? Então, temos nosso conjunto aberto, onde está definido um subconjunto analítico. Temos aqui, nesse subconjunto, definida uma função a valores complexos. Então, nós estamos dizendo de que essa função é analítica ou holomorfa se para qualquer ponto P nesse conjunto existe uma vizinhança que chamamos U sub P e uma outra função
que chamamos F tilde, tal que sua restrição a este conjunto coincide com a função F. Então, em outras palavras, uma função é holomorfa se em cada ponto tem uma extensão local a uma função holomorfa do ambiente. Não se fala nada da compatibilidade dessas extensões, podem ser arbitrárias, basta que exista uma. Tá certo? Então, de uma maneira semelhante, se vocês consideram um germe em P, um germe de subconjunto analítico, então vocês podem definir um germe de função analítica em V. Tá certo? Da mesma maneira que vocês podem imaginar, não vou insistir nisso, não é? Mas apenas fazer um desenho. Temos aqui um ponto P associado a um germe de função de subconjunto analítico, significa de que um subconjunto analítico em algumas vizinhanças, e esse subconjunto pode encolher à vontade, né? E aqui temos definido o que é o germe de uma função. Primeiro tem a função, tem as funções que estão definidas nesses representantes desses subconjuntos analíticos, e vocês dizem que dois são equivalentes se eles coincidem em alguma vizinhança de P em V. Tá certo? Então, a classe de equivalência dessa relação de equivalência determina os germes de funções analíticas em P. Então, esses germes, né, os germes F em P, né, de funções holomorfas em V, também formam um anel. Porque os valores são complexos, são a valores complexos. Então, vocês podem somar, vocês podem multiplicar. Então, vocês têm um anel. E subjacente a esse anel, vocês têm os números complexos como germes de funções constantes. Tá certo? Então, esse anel vai ser denotado dessa maneira. Não? Esse é o anel. Não? São os germes de funções analíticas no ponto P de num germe de subconjunto analítico. Isto aqui, nesses germes, como eu falei, está subjacente o corpo dos complexos. Então, isso é o que se denomina uma álgebra. Tá certo? Sempre lembrando de que homomorfismos de álgebras são homomorfismos do anel, tal que, restritos a C, o corpo dos complexos, esse homomorfismo é a identidade. Muito bem. Então, nós temos uma operação natural que decorre desses argumentos. Se nós temos vamos fixar 0 agora. Um subconjunto analítico, vamos fixar o ponto 0, vamos considerar o germe de V em 0, tá certo?
e temos uma aplicação natural dos germes de V em zero. Também, assim como nós identificamos esses germes com esta notação, então também vamos identificar isso com a notação OV. Tá certo? Então nós temos uma aplicação natural que associa a cada germe de função holomorfa em zero o germe da sua restrição em V. Tá certo? Temos, o que é isso? Isso é, vocês têm, como são germes, vocês têm aqui representantes de V numa certa vizinhança, aqui está zero. Nessas vizinhanças vocês têm representantes de F. A esse representante vocês associam a sua restrição ao subconjunto V, mediante esta aplicação, tá certo? E quando esta restrição é zero, significa de que F está no ideal de V, porque está se anulando em V. Isso significa que o núcleo em ON é o ideal de V. Então isso aqui é isomorfo a V. Então aqui é uma relação fundamental para estes anéis. Tá certo? Em particular, isso implica que o V também é noether. Certo? Que, como vamos lembrar, significa de que qualquer anel, qualquer ideal contido nesse anel é finitamente geral. Certo? E daqui também se conclui uma propriedade óbvia, é de que esse anel é um domínio de integração, ou domínio integral, não? Se é um domínio de integração, significa que o produto de dois germes igual a zero, significa que um deles é zero. Se e somente se V é irredutível. Tá certo? Porque este vai ser, o V vai ser um domínio de integração, sendo o quociente deste anel por este ideal, se e somente se o ideal de V é primo. O ideal de V é primo se e somente se V é irredutível. Tá certo? Muito bem. Muito bem, então, quando nós temos dois germes, vamos supor que nós temos aqui sempre, vamos chamar U sub B,
temos subconjuntos analíticos definidos em abertos. Então, nós vamos dizer que F de V em W é analítica ou holomorfa, não? Certo? Se as componentes, se cada uma das funções, se f se escreve como f1, fn, porque estamos mergulhados em Cn, e cada uma das FJs são holomorfas. Certo? Então aqui temos dois conjuntos. Aqui temos V, definido aqui num certo aberto. Aqui estamos fixando 0. E aqui temos W. Então estamos supondo que é uma função de um subconjunto em outro. Então estamos introduzindo a noção de holomorfia ou de analiticidade, dizendo simplesmente que como W está mergulhado em Cm, em Cn, então F tem que se expressar dessa maneira, e então cada uma delas vão ser funções definidas em V com valores complexos, e para isso nós já definimos a noção de holomorfia de cada uma delas, tá certo? Então isso que se entende por uma função holomorfa no seu sentido mais amplo, quando os valores são complexos. Então podemos dizer de que esta noção, não, noção de holomorfia, não, é equivalente a dizer, não, o seguinte: vamos dizer que F, então, essa é uma afirmativa, F é holomorfa numa vizinhança es un teorema. Esse teorema, vocês observam de que aqui estamos a nível de germes, né? Esse teorema está dizendo de que a holomorfia na vizinhança do ponto zero depende apenas desta inclusão dos anéis. Então, essa operação F, na realidade, é o seguinte: vocês têm aqui a função
V, F que vai de V em W. Então, para qualquer função que esteja definida em algum aberto aqui, né? Esse é o diagrama. Para qualquer função f definida em W, vocês têm uma função f composta com f. A definição de f estrela dependendo da classe de diferenciabilidade, de classe analítica da f, ou contínua, vocês podem dizer, estamos aplicando as funções contínuas definidas em W, que são a f, né? Estamos associando uma função contínua em V por meio desta composição. Então, a f estrela, por definição, vai ser f composta com f. Tá certo? Então, é o homomorfismo coinduzido, né, entre estes anéis de funções. E, por outro lado, se f é holomorfa, esta composição também vai ser holomorfa, não? Dado que f maiúscula é holomorfa. Então, esta aplicação também se replica, a restrição às funções holomorfas em W vão ser aplicadas às funções holomorfas em V. Tá certo? Muito bem, mas em princípio são aplicações contínuas, né, que poderiam não estar incluídas aqui. Tá certo? Então, a demonstração disto aqui é elementar, né? A demonstração deste fato aqui é elementar. Vocês, numa direção é mais ou menos óbvia, não? Nessa direção, se vocês têm f, uma função que é holomorfa numa vizinhança de zero, digamos aqui, tá certo? Então, dado qualquer f, para qualquer f, nesse germe, não, nesse anel, então isso aqui vai ser um germe que tem um representante f em alguma vizinhança, tá certo? De zero em W. Então, f estrela do germe f vai ter um representante f composta com f, que é o que nós estávamos associando aqui, correto? Mas o que acontece com f composta com f? Esta aqui, f, é por hipótese uma função holomorfa numa vizinhança de zero. E esse representante, de fato, é o representante de um germe que, por ser holomorfa, tem uma extensão holomorfa a uma vizinhança de zero em Cn. Então, estas são composições de funções holomorfas em Cn. Tá certo? Logo, isso aqui é holomorfo. Tá certo? Então, vai ser uma função holomorfa definida em V, porque é a composição dos dois, não é? E então ele tem um germe que está contido e que leva um germe de funções em V e que é o germe em zero, porque zero aplica aqui em zero e isso vai para aqui. Então, numa direção, isto aqui é evidente. Na outra também, mas é preciso fazer. Então, na outra direção,
na outra direção, se nós supormos de que F estrela leva este anel neste outro aqui, tá certo? Nós queremos mostrar de que F tem uma extensão, é holomorfa numa vizinhança de zero. Então, o que vocês fazem? Aqui no espaço das funções holomorfas, vocês estão aqui em Cn, né, onde está definido W. Aqui vocês têm candidatos naturais a funções holomorfas, que são as funções coordenadas, W1, Wn. Então vamos dizer que W1 minúsculas, Wn são funções coordenadas dos quais tomamos os germes, tá certo? Agora, se tomamos a restrição dessas funções coordenadas a W, né? Então, estas funções são holomorfas em W, tá certo? Estamos utilizando isso como hipótese. Então, tomamos aqui, nos germes de funções holomorfas definidas em W, que estão aqui, tomamos as restrições das funções coordenadas a W. Então, essas restrições estão aqui, não? São funções coordenadas que estão aqui. Então, por hipótese, F estrela está contida aqui. Isso significa de que F estrela de WJ restrita a W pertence, são germes de funções em V. Em outras palavras, como F estrela de WJ é WJ composta com F, né? Tá certo? Isso aqui é igual a isso aqui. Isso significa de que essa composição é holomorfa. São germes de funções holomorfas em zero. Mas como são, isso aqui que são? São coordenadas da F. Tá certo? Então, o que significa que Fj é o germe de uma função holomorfa em V? Significa que existe uma extensão holomorfa numa vizinhança de zero. Cada uma das componentes. Mas cada uma das componentes são componentes da F, não? Da F grande. Isso significa de que a F é holomorfa numa vizinhança de zero. Muito bem. Então, são propriedades elementares da... E vamos agora provar uma generalização disto, que é muito interessante e que está redigida de uma maneira muito sucinta nas notas que vocês receberam.
Bom, o que nós estamos fazendo aqui é aquilo que falei na primeira aula. O nosso foco é o teorema de Grauer. Então, estamos dando as noções técnicas necessárias para que esse teorema seja compreendido na sua totalidade. Então, temos aqui um exercício interessante em que vocês podem ver a força desses instrumentos que a gente já introduziu até agora. Então, suponhamos que V, de novo, e W, esse aqui é aberto, isso aqui é aberto, e suponhamos que temos um homomorfismo φ digamos agora um ponto B, então aqui seja φ um homomorfismo de álgebras. Então, aqui estamos tomando B um ponto aqui, A um ponto aqui. Muito bem. Então, existe uma função holomorfa numa vizinhança de A, tal que f de A igual a B e aplicação induzida é igual a φ. Então, esse lema generaliza esta afirmação que estamos fazendo, no sentido de que basta dar um homomorfismo entre essas álgebras para garantir a existência. De fato, essa aqui é uma única F, que é holomorfa numa vizinhança de A. Então, nós temos aqui, o desenho é assim. Temos aqui o ponto A, aqui estamos em CM, aqui temos W em CN, aqui temos o ponto B, e nós temos aqui um homomorfismo entre estas álgebras. Tá certo? São as álgebras, é como se fosse uma induzida de uma função. O que estamos dizendo é que qualquer homomorfismo entre estas álgebras, de fato, corresponde a induzida por uma função f. Isso que vamos provar a existência dessa f. Então, todo homomorfismo entre as álgebras provém de uma f, e essa f é única. Então, isso significa que vocês reduzem os problemas associados a funções holomorfas entre subconjuntos analíticos a um problema algébrico, porque vocês estão lidando
diretamente com um homomorfismo. Uma função passa a ser substituída por um homomorfismo. Tá certo? Então, esse teorema é parte da primeira observação, a demonstração faz as seguintes observações. Primeiro, quando nós temos um homomorfismo de álgebras, então φ, na realidade, leva unidades em unidades. Dessas duas álgebras. Por quê? Porque se vocês têm uma f que é unidade, então ela tem um inverso. Ela existe. É uma unidade. Tá certo? Então, ela tem uma imagem e nós queremos saber se essa imagem é uma unidade neste anel. Então, vocês têm aqui que φ da inversa da unidade, como isso aqui é um isomorfismo, isto é um homomorfismo, isto é inversa de φ de f. Então, φ de f acaba sendo a inversa de... Não, φ de f acaba sendo uma unidade. Então, isso é óbvio. Né? Então, isso aqui é óbvio. Ela também leva não unidades em não unidades. Isso aqui é menos óbvio. Vocês podem imaginar de que isto, uma não unidade vai para uma unidade, mas leva não unidades em não unidades. Não? Então, digamos que vocês tomam um elemento aqui, F, um germe de função holomorfa na vizinhança de B em W, tá certo? E suponha que é não unidade. Suponha que φ de f, que é um número complexo, seja diferente de zero. Isso que caracteriza uma não unidade. Lembra que... desculpa. Estamos supondo de que ele é uma unidade, né? Então, vamos partindo por contradição. Suponha que f é uma não unidade. E assuma que a imagem é uma unidade. Significa que φ de f é um número C que é diferente de zero. Suponha que é unidade. Não tem ponto A aqui. Não, isso é um germe. Deixa eu ver, φ de f é um germe que no ponto A é assim, né? Isso. E o fato de que f é na unidade significa de que f no ponto B é zero. Tá certo? Muito bem.
Então, nós tomamos o elemento F menos C. O elemento F menos C. F está aqui. C é uma função constante. Tá certo? E nós aplicamos φ a esse elemento. Então, nós temos φ de F menos φ de C. Porque é um homomorfismo. Mas C é um número complexo. Tá certo? E o homomorfismo de álgebra, quando está restrito a C, é a identidade. Então, isso aqui é φ de F menos C. Tá certo? Esse aqui é um elemento aqui. Então, nós temos aqui que φ de F menos C em A, né? É igual a φ de F em A menos C que é igual a zero, né? Por um lado. Mas F menos C é unidade, tá certo? Porque se anula aqui, tá certo? Então, há uma contradição, né? Tá certo? Porque unidade vai em unidade. Então, isso é uma contradição. Então, esse é um fato, que φ leva não unidades em não unidades. Isso significa, dito de outra maneira, φ do ideal maximal de W em B está contido no ideal maximal de B em A. Esse é o fato. Tá certo? Muito bem. Então, em particular, se vocês tomam as funções coordenadas WJ e suas restrições a W, então nós estamos aqui, se vocês tomam aqui as funções coordenadas W1, são minúsculas, né? Estou escrevendo aqui assim, WN são as funções coordenadas restritas a W, eles são elementos, e seus germes são elementos deste anel. E se olhamos ao valor de WJ em B, então nós temos elementos de OWB tais que, na realidade, no ponto B, quando vocês apliquem isto ao ponto B, isto aqui se anula. Então, além de estar nesse anel, de fato estão no ideal maximal. De W em B. Isso significa que as imagens, não é, por φ desses germes
por esta inclusão, pertencem ao ideal maximal de V em A. E aqui vocês concluem de que φ de WJ restrito a W menos. Aqui φ aplicado a WJB, e como isso é um número complexo, isto aqui é constante. Então isso aqui é WJB. Tá certo? Isto aqui pertence a este anel maximal. Então vamos começar a construir esta função f, né, de maneira a que estas operações aqui, né, isso aqui, de maneira que isto aqui sejam as coordenadas da f maiúscula. Então vamos definir aqui Fj como a composição de φ com WJ. Isso aqui é... Isso de fato é um germe, tá certo? Mas ao qual vocês sempre podem associar um representante. Tá? Então, o candidato natural a F vai ser a N upla F1, Fn. Tá certo? E desta equação, vocês concluem de que, como isto é Fj aplicado ao ponto A, esta função, como está neste ideal maximal, quando se aplica no ponto A, ela se anula. Isso significa que f de j no ponto A tem todas as w coordenadas do ponto B. Isso é a mesma coisa que dizer de que esta função que estamos tomando aqui, de fato, leva A em B. Tá certo? Por quê? Porque as funções coordenadas estão tendo as coordenadas do ponto B. Tá certo? Então, vocês têm aqui já uma função que está definida, de fato, como germes de funções em V e que leva V em Cn. Aqui procedemos a fazer o seguinte: cada uma destas funções, quando está sendo definida, nesta definição que estamos tomando aqui, de fato são germes. Isso aqui é um germe e este aqui é um homomorfismo. Então, esse é um germe de função em torno de A. Tá certo? Mas podemos escolher, então, representantes e extensões, porque são funções holomorfas. Então, nós podemos concluir de que isto, de fato, é uma aplicação que vai de Cm no ponto A, na vizinhança de Cm no ponto A, na vizinhança de Cn no ponto B, porque A se aplica em B. Tá certo? Então, nós temos esse argumento aqui, nos leva à construção desta aplicação que está definida em vizinhanças abertas de A e de B. Né? Consequentemente, existe uma aplicação coinduzida entre os germes de ON em B e OM em A, que é a aplicação induzida pela F. Tá certo? Então, nós temos isso. E, por outro lado, nós temos associado aqui em OM, nós temos o germe de W. Né? Em OM temos o germe de V e em ON temos o germe de W, tá certo? Então, aqui, cada elemento daqui
é uma função, é o germe de uma função definida em torno de B em Cn. Tá certo? Então, estamos definindo a função aqui em termos desta vizinhança. Logo, é natural de que a qualquer função que está aqui, vocês associem a restrição a W. E então, aqui vocês vão ter... Não? Isso é natural. A qualquer... Você tem um germe de uma função na vizinhança de B. Não? Você tem aqui um germe de uma função na vizinhança de B. Existe a restrição dessa função a W. E de uma maneira natural, existe aqui a restrição a V de germes de funções em Cn em torno do ponto A. E aqui nós temos o nosso homomorfismo φ. Tá certo? Então, a observação fundamental é que este diagrama comuta. Muito bem. Que este diagrama comuta é mais ou menos evidente se vocês consideram aqui funções, germes de funções aqui. Vocês tomam as funções W1, Wn, funções coordenadas, tá certo? E vocês aplicam primeiro esta restrição a B de funções f estrela de cada uma destas funções coordenadas. Tá certo? Então, isso aqui, o que é? Isso aqui, por um lado, é a restrição a B de Wj composta com F. Tá certo? Mas esta Wj composta com F não é outra coisa que a Fj. E se tomamos R restrita a B da Fj, então vocês vão ter Fj restrita a B. Tá certo? Então, isso é elementar. E, por outro lado, nós temos φ de Rw da mesma função coordenada Wj. Tá certo? Então, nós estamos tendo aqui φ dos germes das funções coordenadas restritas a W. Mas isso é, por definição, Fj em OVDA. Então, são representados por Fj restrita a B. Então, essas duas funções coincidem nas funções coordenadas. Logo, esta função RV F estrela menos φ RV RW, esta função que estamos tomando aqui, esta aqui menos esta aqui, elas coincidem em todos os polinômios em W1, Wn. Certo? Elas coincidem em todos os polinômios, porque se coincidem em cada uma das coordenadas, então, como são lineares e são homomorfismos
de anéis, então, coincidem em todos os polinômios que vocês possam fazer em relação a Wn. Então, se vocês tomam agora o germe de uma função qualquer, h, então vocês podem decompor essa função num h' mais h duas linhas, de maneira que isto aqui seja um polinômio. E esse h duas linhas, no desenvolvimento de Taylor, tem um desenvolvimento muito alto. Então, suponhamos que pertence a M nu, nu arbitrário. Tá certo? Então, ao aplicar esta função ao h, sendo linear, essa diferença vai ser zero quando aplicado a h', porque isso aqui é um polinômio. E quando está aplicado em h duas linhas, ele vai pertencer ao ideal m de w, e vai ser aplicado, consequentemente, no ideal m nu dA em V. ¿Está certo? Que vamos a encontrar dessa maneira. Mas isso é arbitrário, esse nu é arbitrário, então isso vale para qualquer nu. E nós já vimos na aula passada que a interseção de todos esses m nus, quando nu vai para infinito, é zero. Logo, nós temos que essa diferença, de fato, é nula. Isso significa de que este diagrama, de fato, é comutativo. Tá certo? Finalmente, quando vocês tomam uma função, no núcleo desta aplicação, digamos que vocês tomam f e que esteja no núcleo desta aplicação, significa, suponha que R, estamos tomando f aqui, e aplicamos RB a f estrela de f, e vamos supor que está no núcleo, significa que isso é zero. Está certo? Então, nós temos que isso aqui significa que R, a restrição a V de F composta com F, está certo? Isso é a mesma coisa que dizer, estamos fazendo a restrição a V desta função, está certo? Então, na realidade, estamos compondo F com a restrição de F restrita a V. Está certo? Então, aqui estamos dizendo de que se estamos no núcleo desta composição de homomorfismos, então F se anula em F de B. Está certo? Mas, por outro lado, estar no núcleo deste outro membro, né? Φ de RW de B, de F, não? Estar no núcleo, isso significa de que Φ da restrição de F a W é igual a zero. Está certo? Isso significa o quê? Significa que F se anula também em W, tá certo? Então, nós estamos dizendo que se F se anula em F de B, então F se anula em W. Isso é a mesma coisa que dizer que se F pertence
ao ideal de f de B, então f pertence ao ideal de f de W, tá certo? Em outras palavras, estamos provando de que o ideal de f de B está incluído no ideal de W, o que significa que W está incluído em f de B. É isso? Não, significa que bom, esta inclusão é dos dois sentidos, né? Nós podemos dizer também que se F está no núcleo de φ de W, isto é, se F se anula em W, então F se anula em f de B. Então vamos chegar à conclusão também oposta. Isso significa que na realidade f de B pode ser tomada como estando em W. Bom, vocês me fazem um favor de verificar isso aqui. Resta provar que na realidade φ estrela, quando reduzida, quando restrita a este anel, coincide com φ, que é a afirmativa do teorema. Tá certo? Mas isso aqui é evidente deste diagrama, não é? Na realidade, se vocês aplicam aqui as restrições ao domínio da φ, então essas duas vão coincidir. Tá certo? Muito bem. Então, a partir da próxima aula vamos dar uma pequena visão sobre alguns objetos que serão necessários durante o curso, por exemplo, o espaço tangente a uma subvariedade analítica, a um subconjunto analítico, e começaremos uma pequena teoria de feixes para terminar a conceitualização dos conjuntos analíticos. Por favor, verifiquem esse último fato para mim. Alguma pergunta?